Vinho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno. Eu também quis rever o lar paterno, o meu primeiro e virginal abrigo. Bem, isso é o poeta lá que diz, né? Mas eu quero dizer que eu tenho grande alegria em estar de volta aqui no Alcântara, depois de um tempo. Eu acho que este ano eu não vim ainda aqui, este ano de 2019, né? Muitas coisas aconteceram, né? Mas até eu tive um desmaio na igreja, há uns 3 domingos atrás, 3 ou 4 domingos atrás, e antes do amém, aí deu qualquer coisa assim, primeira vez na vida e última, se Deus quiser. Eu sempre fui uma pessoa saudável, como os irmãos que me conhecem sempre perceberam, eu nunca tive problema algum, né? A gente fala, idoso e tal, poxa, eu vou fazer 82 anos, agora em julho, e para mim isso não existe. O que é 82 anos? Sei lá, eu estou aqui firme e forte, trabalhando na obra de Deus. Os irmãos dizem assim, mas você guia carro? Eu digo, ué, e não é para guiar carro? Porque o carro não tem nada, não tem nada. Você sabe o que é nada? É nada. Eu estou 100% glória a Deus. E eu estou louvando a Deus que a pastora Dulce também está de pé aqui. O pastor Haroldo é que é jovem e fez uma cirurgia e está de molho em casa, né? E nós aqui, os mais velhos, estamos aqui na batalha. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus pelo Alcântara, pela igreja. Quero parabenizar os irmãos. Comprem esse estacionamento. Eu estava cochichando uma coisa ali com o pastor Adilson, estava dizendo, olha, eu quero ver a igreja do Alcântara fazer isso. Estava dizendo para ele ali, eu não vou repetir aqui, porque isso terá que fazer parte da visão, do sonho do pastor André, né? Que está pastoreando a igreja, é o pastor, então tem que fazer parte do sonho dele, né? Então é isso aí. Meus irmãos, louvado seja Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor? Vamos. Glória a Deus. Olha, tem uma passagem da Bíblia muito preciosa que eu estava comentando com a minha esposa vindo no carro, né? É sobre a paz. Pode projetar essa página aí? A paz. Um legado para nós. A paz. E aí vem a pergunta, como obter a paz, como estar em paz? Como paz a gente não compra no supermercado? Como é que a gente adquire paz? E melhor ainda, como é que a gente vive em paz? Porque não é esse negócio de dizer, não, pela fé eu vivo em paz. Só que você não tem paz nenhuma. Você vive numa turbulência tremenda e diz, não, pela fé eu tenho paz. Ok, pela fé, mas essa palavra pela fé está mal empregada. Porque pela fé é para ter, não é para não ter. É para ter a paz. Para ter. E não só dizer, pois é, pela fé eu tenho paz. Você entende o que eu quero dizer? Então você fica naquela esperança. Você não tem paz. Você tem a esperança, aquele desejo de ter a paz. E outra coisa, quem sabe se a maioria de nós não entende bem o que é paz? O que é ter paz e como é que vive em paz, né? Quando é que foi a última briga na sua casa? Assim, a última discussão, o último desentendimento. Não é para ter isso, não. A gente é para ter paz. A gente é para ter paz, não é para ter briga em casa, não é para ter discussão no trabalho, né? Nós temos que batalhar pela paz. A paz não é uma palavra, a paz é um fato. É uma situação que nós temos que viver em paz. Eu estou começando logo atacando o problema,
porque nós vamos meditar aqui como é que a gente obtém paz e, mais ainda, como é que a gente fica em paz, como é que a gente está em paz, como é que a gente vive em paz. Porque eu tenho esses assuntos que eu falo aqui para os meus irmãos, eu não falo academicamente, não, eu falo porque eu pesquiso, eu leio, eu busco, eu quero para mim, eu acho que é o que Deus quer para nós, e naturalmente, por extensão, eu quero para a igreja. Então, esse assunto aqui é a primeira vez que eu estou pregando, assim, arrumado, pregando sobre paz, aqui no Alcântara, hoje, pela primeira vez. Nunca falei disso em lugar nenhum antes. Fiz um comentário breve na reunião de pastores, e aquilo me despertou para aprofundar um pouco mais e trazer para os meus irmãos uma meditação sobre a paz, e como é que a gente obtém a paz, e principalmente como é que a gente vive em paz. Então, Jesus diz aqui, João capítulo 14, versículo 27. Abra a sua Bíblia, por favor. João 14, 27. Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só o que é que ele está dizendo: deixo-vos a paz. Pastor Luiz, vem cá, meu irmão, vem cá um segundinho. Olha só, eu vou dar o microfone para o pastor Luiz. Pastor Luiz, está aqui o microfone, estou te dando. Eu não dei para ele o microfone? Ele não tem o microfone? Então, é para ter o microfone. Ele está com o microfone na mão, e o microfone é dele, e é para ele, ele fica com o microfone. Eu dei para ele o microfone. Então, mesma coisa, Jesus diz assim: eu te dou a paz. Segura aí, a paz é tua, e tu vai ter que viver em paz. Amém. Entenderam? Deixo-vos a paz. Isso aqui não é uma boa ideia, ou uma coisa para a gente ficar buscando. Ok, a gente busca a paz, não está de todo errado, mas o principal é que a gente tem que ter. A gente tem que ter a paz. A gente tem que batalhar para, na nossa casa, na nossa família, nós termos um ambiente de paz, um ambiente de harmonia na nossa casa. Qualquer coisa que se levantar contra a harmonia do ambiente da nossa casa, né? Qualquer coisa que contraria a harmonia que a gente quer na nossa casa, nós vamos bater contra, nós não vamos aceitar. Entende, meus irmãos? Então, eu repito, a paz é para ter. A gente tem que ter a paz. Aí nas nossas orações nós vamos dizer: Senhor, tu nos prometes a paz, tu nos dás a paz. Inclusive, sabe o que é que eu descobri, analisando o assunto? Que a paz é a virtude, praticamente é a virtude básica. A gente diz que o dom básico de Deus é o amor. Deus é amor. É, amor, ok, mas o amor vive no ambiente de paz. Se você está em paz, você ama e você é amado. Se você está em paz, você é uma pessoa mansa, é uma pessoa tranquila, uma pessoa mansa, é uma pessoa equilibrada, se você está em paz. Se você vive a paz, você enfim, vai pensando aí em todas as virtudes espirituais. Elas parecem que são frutos da paz. Daí que os judeus dizem Shalom. O judeu só vive perturbado, perturba os judeus na história da humanidade desde tempos imemoriais. Os pobres dos judeus são aí, judeus errantes, ficam por aí e tal, e todo mundo perseguindo os judeus. Eles têm os erros deles,
Não estou falando aqui que o judeu é um santinho, não é isso não. Mas é um povo sofredor ao longo da história. E aí a palavra deles é paz, shalom, 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 é o anelo deles, a paz. Os cristãos não levam por menos. Jesus, quando entrou lá no meio dos discípulos, os discípulos estavam com medo dos judeus, estavam escondidos no cenáculo, e Jesus entra no meio deles, Jesus atravessa as paredes e entra no meio deles e diz o quê? Paz seja convosco. E agora, quando ele está se despedindo, que daqui a pouco ele vai para o céu, aqui em João 14, 27, João 14, 27, claro, ele ia ser preso, morto na cruz e daqui a pouco ia para o céu. Aí ele pega e diz assim: olha, eu vou me embora, mas eu deixo para vocês a minha paz. Não é essa paz do mundo, não é segundo a definição do dicionário. Os dicionários dizem assim: o que é paz? Ah, paz é isso, paz é aquilo. Não, a minha paz é uma paz diferente. É a minha paz que eu dou para vocês, e quero que vocês tenham essa paz, que vocês vivam em paz. Aí, meus irmãos, isso me leva a destrinchar o assunto. Eu tenho que analisar esse assunto para eu entender o que é paz. E como é que eu adquiro a paz, como é que eu vivo em paz. E aí vem umas frases que os irmãos já conhecem. Olha, a paz é mais do que uma saudação. A paz é mais do que uma saudação. Os crentes dizem: paz do Senhor. Agora, o problema é que eu já vi cada paz, cada saudação de paz, a coisa mais engraçada. Um irmão brigado com o outro, né? Mas tem a obrigação de, pelo menos na frente dos outros, o irmão está aqui e o outro está ali, os dois brigaram. Aí está no meio dos irmãos, aí, paz. Aí, paz, o outro diz paz. Não é paz nenhuma, é só obrigação de dizer paz, porque se não disser o outro repara, então não tem paz nenhuma, então é brigados. Eu vi um caso assim, chegou e disse: me dá um abraço. Abraço não, muito mal um aperto de mão, nada de abraço. Quer dizer, um irmão da igreja com outro irmão, nada de abraço. Paz, tá. Dá um abraço. Abraço não, muito mal um aperto de mão. Quer dizer, essa é a paz humana, uma paz segundo o mundo, paz por obrigação. Quer dizer, paz não é saudação, meus irmãos. Paz é mais do que saudação. Que a nossa saudação reflita a verdade, né? Quando você diz paz do Senhor, meu irmão, você está dizendo: eu te desejo a paz do Senhor. Eu quero que você tenha paz, que você viva em paz. Por isso que você diz paz. Imagine que tem até discussão sobre como é que é paz. Tem umas igrejas que dizem paz do Senhor, outras dizem. O meu pai aí, viajando pelo interior do Brasil, encontrou igreja que dizia paz de Jesus. E o meu pai, na santa ignorância, que o meu pai também, vamos dizer assim, ele era da denominação dele, então é Assembleia de Deus, e então a saudação é paz do Senhor. E aí encontrou um pessoal dizendo paz de Jesus. Aí ele disse: irmão, não é paz de Jesus, é paz do Senhor. Aí o pior é que a gente chega num outro lugar, a Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, diz que é paz de Deus. Não é paz nem de Jesus, nem paz do Senhor, é paz de Deus. Aí brigam por isso, não é paz, paz do Senhor está errado, é paz de Deus. E ficam brigando com essas coisas. Aí chega no outro lugar e diz graça e paz. E assim vai. Bobagem, é paz de tudo. Eu chego em qualquer lugar e digo: o que é que dizem aqui? Paz dos irmãos. Pronto, paz dos irmãos. Eu danço conforme a música, entendeu? Sendo gente crente, gente de Deus, qualquer coisa serve, vale. Então, meus irmãos, assim, a paz é mais do que uma saudação.
A saudação expressa um desejo. Então, ok. Porém, paz mesmo, de verdade, é mais do que só dizer paz. Tem que ter paz lá dentro, no coração. Outra coisa, uma frase também que a gente usa: paz não é ausência de guerra. Isso é outra frase interessante que a gente usa. Paz não é ausência de guerra. Quer dizer, no meio, lutas nós temos, guerras nós temos, vivemos no meio de guerras e de lutas, mesmo assim a gente tem paz, a gente está em paz. Mesmo no meio do maior problema, está aquela tempestade violenta e você parece aquela pessoa que está no olho do furacão. Não dizem que o furacão está aqui assim, e o olho no meio do furacão está aquela tranquilidade, porque está tudo girando em volta e o olho aqui está tranquilo. É mais ou menos assim que o cristão vive. Então a gente diz: paz não é ausência de guerra. Quer dizer, você que espera a paz, você que vai viver em paz, não quer dizer que você não vai ter problemas. Só que o problema não tira a tua paz, o problema não prejudica a tua paz. Pelo contrário, a tua paz, a paz do Senhor, vai nos sustentar no meio dos problemas. Você está tranquilão da Silva, o mundo está virando de perna para o ar. Você está, parece Jesus dormindo na popa do barco. Você conhece a história, né? Tempestade lá fora e Jesus dormindo na popa do barco. Aí vem o Pedro: Senhor, não se te dá que perecemos? Então essa tempestade aqui, tu estás dormindo. Jesus disse: Pedro, deixa eu dormir, não tem problema nenhum, estamos em paz. Não quer dizer que a gente não vai administrar os problemas, não quer dizer que a gente não vai administrar as lutas. Temos que administrar, porém não perderemos a paz. Então a paz do Senhor é muito mais do que só não ter problemas, né? Muito mais do que isso. Então, afinal, o que é a paz? Então vem essa frase, mais uma frase: a paz é um estado de espírito. Viu? A paz é um estado de espírito. A paz, meus irmãos, é você viver em serenidade. Você está tranquilo, sereno, no meio das lutas. No meio das dificuldades, você organiza a sua casa, você organiza o seu dia e você vive em harmonia com você mesmo, com Deus e com os outros. Com você mesmo é porque você trabalha para isso, você ora, você busca a Deus, você se consagra, você procura estar em paz no seu homem interior. Você com você. E é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos cuidar de nós nesta manhã. Eu tenho muita coisa para falar nesta manhã, coisas muito importantes. Então, assim, a paz é uma serenidade da pessoa consigo própria. Também a pessoa vive em paz com Deus e vive em paz com as pessoas. A dificuldade não é nem Deus nem nós, é as pessoas. Então você vive numa sociedade mundana. Às vezes os nossos parentes não são convertidos e nos perturbam, né? Às vezes o crente mesmo, o irmão, nos perturba. É um crente que ainda precisa se converter mais um pouco, precisa ter mais experiência com Deus, e você tem que suportar esse irmão ou essa irmã, né? Você tem que dar um pouco, ter paciência com o irmão, com a irmã, que é um crente que ainda precisa conhecer certas coisas, precisa passar por certas experiências, precisa passar por certas transformações, e então você tem que suportar esse irmão, suportar essa irmã. Então, paz é um estado de alma, um estado de espírito. A pessoa tem tranquilidade, tem serenidade, tem harmonia, tem o controle de tudo à sua volta. Porque a pessoa vive em paz. Então, paz é isso.
E agora, para completar essas frases, tem mais uma aqui. Jesus quer que tenhamos ou que estejamos em paz. Pode repetir comigo? Jesus quer que tenhamos ou estejamos em paz. Ele quer. É como eu fiz aqui com o pastor Luiz. Dei o microfone para ele. Ó, o microfone é teu. Fica aí com o microfone. Pronto, eu dei para ele. Está dado. Então Jesus nos deu a paz. É um negócio incrível, um negócio desse. Jesus foi embora, né? Diz, olha, eu volto para o Pai. E eu vou, agora, só que eu vou deixar para vocês uma coisa boa, um legado que vocês vão conservar na sua vida particular, na sua vida pessoal, espiritual, social, familiar, na sua vida de igreja, em todos os sentidos você vai manter essa coisa que eu vou deixar aqui. Eu vou deixar um legado, a paz. Não é uma paz segundo o mundo, não é ausência de guerra, não é, entendeu? Não é, porque, falar em ausência de guerra, tem mais uma coisinha para a gente pensar aqui. Então, me lembrei agora. Os romanos conquistaram o mundo da sua época, né? Aí diziam que havia a paz romana. A paz romana era o seguinte, era todo mundo se submeter aos romanos. Quer dizer, o romano estava por cima, ele estava tranquilão, em paz. Agora os povos oprimidos não estavam em paz. Entendeu? Então, paz também não é paz romana. Paz é paz mesmo. Pois é. Então, meus irmãos, é isso aí. Então, agora vem a questão. Como nós vamos obter a paz? E mais, como é que nós vamos proteger a nossa paz para que ela exista, para que a gente tenha a paz? Então eu anotei, porque isso aqui é o seguinte, é um trabalho que a gente faz, pelo menos em 3 áreas. Tem 3 áreas onde a gente trabalha, né, para que a gente não só obtenha a paz, como a gente mantenha essa paz, a gente viva em paz. Então tem 3 áreas aí. E os irmãos conhecem isso. O negócio que a gente tem que só que recordar, a gente tem que, né, degustar, né? A gente tem que digerir, mas os irmãos conhecem o assunto. Não é uma novidade. Apenas é que talvez ninguém fala, a gente fala só de vez em quando, ou fala aos pedaços, e eu estou aqui juntando tudo numa meditação que poderá servir de norte para os irmãos, pode nortear a vida dos irmãos. Olha só, primeira questão que a gente tem que tratar nessa questão de paz é o pecado. Você sabe o que é que tira a paz do homem? O pecado. A questão do pecado. O pecado é o primeiro fator que traz a falta de paz. Esse texto da Bíblia vamos ler daqui a pouco, né? Ó, você vê, por exemplo, Adão e Eva, quando estavam no jardim do Éden, eles tinham paz. Adão estava em paz, ele não temia nada. No dia que ele pecou, aí pela primeira vez na história, Adão teve medo. Quando a Bíblia diz assim, que quando eles comeram do fruto proibido por Deus, nessa hora abriram-se-lhes os olhos. Sabe como é que uma criança faz uma coisa errada? A mamãe diz assim, não faça isso. Aí a criança pega, experimenta, faz, aí ela fica de olho arregalado, a criança já fica desajeitada, a criança. A mãe chega, a criança já... Aí a criança não disse nada, nem a mãe perguntou nada, mas a mãe notou uma coisa diferente. Vem cá, o que está vendo com você? Não, nada não, você está diferente. Você fez alguma coisa. Quer dizer, a mãe já capta, pela psicologia, já capta que a criança fez um negócio errado, e a criança, por sua vez, ela já se denuncia.
Ainda mais se é a primeira vez, né? Está inocente e faz uma coisa errada. Foi o que aconteceu com Adão. Adão e Eva comeram do fruto proibido, os olhos deles se abriram e nós erramos, nós pecamos, nós desobedecemos. E pronto, aí Adão fugiu, e diz a Bíblia que ele andou se escondendo entre as árvores do jardim, e a voz do Senhor atrás dele: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Pois é, então, o pecado é o primeiro fator da falta de paz. E sem entrar em mais pormenores, porque os irmãos percebem exatamente o problema, a igreja aqui é bem doutrinada, os irmãos sabem perfeitamente que o pecado é que realmente tira a nossa paz, o pecado é que separa o homem de Deus. Se o homem está sem Deus, ele não tem paz, né? Se o homem não acertou as contas com Deus, aliás, acertar contas é a palavra-chave, porque se você, por exemplo, faz mal a alguém, enquanto você não pede desculpas, o negócio está de pé, a situação está criada. Então você, para estar em paz com uma pessoa, você tem que pedir desculpas, ou perdão, enfim, perdão, desculpas, alguma coisa assim, para limpar o prato, como se diz, e aí não haver problema nenhum. E aí você está em paz. Então é assim o problema do pecado. O homem pecou contra Deus, a humanidade toda está em pecado contra Deus, os crentes de vez em quando pecam contra Deus. O bispo Roberto é que dizia isso, né? Ele chamava de os pecados dos santos. Será que os santos pecam? Olha, e como pecam. E justamente eles é que pecam, porque ele é um santo. Então ele faz uma coisinha desse tamanho e ele não dorme de noite. Uma pessoa convertida, meus irmãos, que comete alguma coisa contra a palavra de Deus, não consegue dormir de noite, até que peça perdão. Por isso que Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis, porque irar-se, apenas se irar, não é o problema. O problema é remoer a ira e ficar para outro dia, e daqui a pouco a ira se transforma em ódio. Aí pronto, aí vira um pecado feio. Então Paulo diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, quando a gente tem um problema com uma pessoa, com uma certa pessoa, ou um problema com Deus, vamos acertar logo, o mais breve possível, né? Quando se trata de encrenca com alguém, de repente, às vezes a gente não consegue resolver a encrenca. Às vezes a pessoa com quem a gente vai tratar é uma pessoa intratável. Então, eu tenho, por exemplo, uns casos na minha vida de umas pessoas que não adianta. Eu vou tentar falar, eu vou piorar tudo. Aí o que é que eu faço? Eu entrego o problema na mão de Deus, eu oro, eu perdoo, eu peço perdão para a pessoa, em oração, diante de Deus. Meu Deus, olha, eu estou querendo acertar com aquela pessoa ali, aí não dá, está difícil, a pessoa é intratável, eu vou piorar tudo. Então, Senhor, eu peço o seguinte: perdoa essa pessoa, e eu também peço perdão para ela, eu peço perdão ao Senhor por isso e tal. E você, perante Deus e na sua consciência, você limpa o prato. Acabou o problema, para você acabou. O outro lá continua lá com problema. O que é que você vai fazer? Não tem como conversar. Não é verdade, meus irmãos? Não há pessoas que são intratáveis, a gente não consegue conversar, não é verdade? O que é que você vai fazer? Você vai carregar uma culpa porque você não consegue conversar com a pessoa? Não, o problema é da pessoa, é difícil conversar, mas você pode falar com o Senhor, entrega a pessoa e o problema na mão de Deus, você perdoa, se você guarda alguma mágoa, você pede perdão ao Senhor, e até como eu faço. Isso aqui não é espiritismo não, gente. Isso aqui não é espiritismo, mas eu dizia assim: Senhor, vou dar um exemplo. Eu tive um pega quando eu era garoto com a minha professora da escola, quando eu estudava, um pega mesmo daqueles. E foi uma coisa assim marcante, uma coisa, né?
E até alguns anos depois eu encontrei colegas daquela turma, já adultos, conversando, e o colega lembrou do problema. Digo, meu Deus, eu tive um... eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o caso, mas dizer para os meus irmãos, puxa, eu ofendi a professora. Essa aqui é a verdade, eu ofendi a professora. E ela morreu, e eu não sabia sobre esse assunto de perdão e tal, eu não fui ensinado naquela época. Hoje, homem feito, e pastor e tudo, e seguidor do Evangelho, eu senti necessidade de pedir perdão à professora, só que ela tinha morrido. Aí eu disse, Senhor, olha, seguinte, eu não posso falar com a professora Luzia, porque ela, não sei onde é que ela está, ela nem morreu cristã. Digo, eu não sei se ela está no céu, no inferno, onde é que ela está, não sei. Mas a memória dela, eu peço perdão a ela por aquela injúria que eu fiz à professora. Meus irmãos, quando eu fiz isso, fiquei em paz. Eu fiquei em paz. Está todo mundo me entendendo aqui, né? Quer ver, você não está se comunicando com um espírito do que morreu. Não, mas você está focando o problema que aconteceu e você está se arrependendo diante de Deus e está pedindo perdão. Pois bem, resumindo, olha, o pecado precisa ser encarado e nós temos que tirar o pecado da nossa frente. Amém, meus irmãos? Qualquer restos do mal, qualquer resquício de pecado, nós temos que tirar do nosso caminho. Então, aí vamos ler esse texto aqui de Romanos. Olha só, Romanos 1, 5, né? Romanos 5, vamos ler aqui de 1 a 5. O que é que diz o apóstolo? Romanos 5 diz o quê? Justificados, pois, mediante a fé. Quem tem a Bíblia, leia comigo. Vamos ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Até aqui. Então, olha só, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos justifica é a fé, e pela fé e pela justiça de Cristo ganhamos o perdão dos nossos pecados. Evidentemente que há o arrependimento também, que é a nossa parte. O homem, o ser humano também precisa se arrepender. Então junta tudo, o nosso pecado é perdoado, e sendo o nosso pecado perdoado, nós entramos em paz com Deus. Então, essa é a primeira área que nós temos que atender, meus irmãos. O problema do pecado. Não carregue nada de pecado, seja contra Deus, seja contra o seu próximo, seja contra qualquer coisa. Não carregue o fardo do pecado nas suas costas. Confesse, peça perdão, abandone e viva em paz. Aleluia. Pode dar aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, há outras áreas que nos perturbam. Você limpa o prato com o negócio do pecado, você entra em paz com Deus, mas acontece que o ser humano, ele é formado de corpo, alma e espírito. Então não é só o espírito ficar em paz com Deus, tem a alma que se comunica com o mundo à nossa volta, e tem o corpo, que é a matéria dentro da qual nós estamos. O corpo é como um envelope que tem uma carta dentro. Então o envelope, você bota a carta dentro do envelope. O nosso espírito, a nossa alma está dentro desse envelope, que é o nosso corpo, né? Pois bem, então, olha só, a nossa alma,
tem um negócio que se chama preocupações, ansiedades, porque mesmo depois de você estar em paz com Deus, isso não quer dizer que você não tenha preocupações ou ansiedades. Então nós temos que também limpar essa área. Nós temos que limpar essa área. As ansiedades, as preocupações tiram a nossa paz. Você está em paz com Deus, mas você pode ser um crente preocupado, um crente ansioso, um crente nervoso, né? Então nós temos que tratar disso, porque Jesus não nos dá a paz. Jesus não quer crente nervoso, não quer crente ansioso. O Senhor Jesus não faz parte do plano dele ter crente com depressão. Nós temos que limpar as depressões, nós temos que resolver esse assunto. Como é que a gente resolve? Está ali, ó, 1 Pedro 5, vamos ler esse texto. Olha só. Você está entendendo agora o que é paz? Paz é uma coisa total, plena. Ó, 1 Pedro 5, de 6 em diante. 1 Pedro 5, de 6 em diante. O que é que diz a palavra? Humilhai-vos, portanto. Vamos ler o versículo anterior. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Agora, isso aqui é apenas a introdução. O que eu quero pegar mesmo é isso aqui. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então, irmão e irmã, seja humilde, tá? Ninguém seja soberbo, não. Vamos ser humildes. Vamos ser como crianças, vamos reconhecer os nossos erros, vamos reconhecer as nossas imperfeições. Não sei, ninguém se meta na minha vida, eu sou uma pessoa direita e tal. Eu sei que você é direito, eu sou direito, nós somos direitos, mas nós temos falhas. E uma delas é justamente a gente se preocupar, ficar ansioso, entendeu? Então, aí ele diz aqui, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Versículo 7, pode ler comigo, toda a igreja? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Olha só, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então o crente tem que agir da seguinte maneira: ok, então eu acerto a minha vida com Deus, eu vivo em paz com Deus. Todavia, o mundo tem lá suas perturbações e a gente é assaltado por pensamentos, a gente é assaltado por preocupações, por ansiedades e tal. Então, quando houver isso, o que é que o crente tem que fazer? Dobrar os joelhos e orar, e entregar ao Senhor as ansiedades, as preocupações, entregar tudo ao Senhor e não ficar com elas. Parece aquela história, eu dei o microfone, ele ficou com o microfone, eu não estou mais com o microfone, porque eu já dei para ele. Então, eu coloco diante do Senhor as minhas inquietações, as minhas preocupações, as minhas ansiedades, as minhas frustrações, enfim, tudo quanto é coisa que perturba, eu entrego na mão do Senhor e não fico com elas, eu deixo na mão do Senhor, e fico aqui, tranquilo, em paz, amém, gente? Vamos avançar, porque não precisa demorar muito, os irmãos já captaram o pensamento, o que é. Vamos para o terceiro ponto aqui, é a questão dos pensamentos, porque, veja bem, você está em paz com Deus, acertou a questão do pecado e tal, estou vivendo razoavelmente bem, que ninguém é perfeito, mas porém, contudo, eu estou em paz com meu Deus, pronto. Agora, tem as preocupações, que são as coisas da vida,
O bispo Roberto botou o nome daquele programa, Coisas da Vida, né? As coisas da vida que nos perturbam e tal, preocupações, ansiedade e tal. Isso a gente entrega ao Senhor em oração. Mas sobram os pensamentos. Aí tem esse bendito pensamento perturbador. Porque pensamento você não controla. Não tem como controlar os pensamentos. Você está aqui e tal. Eu, inclusive, entendo que muito pensamento... Você já ouviu falar daquela história de dardos inflamados do inimigo? Que diz que Satanás, o inimigo joga dardos inflamados. Ele diz assim, usai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, Satanás... ele não entra no crente, não existe crente endemoniado, não existe. Se tem alguém aí que se dizendo crente, que cai endemoniado num lugar qualquer, que tem demônio, que o demônio toma o corpo da pessoa, esse não é crente não, esse aí está faltando acertar, esse daí ainda não é um crente, porque o crente de verdade o diabo não entra não, mas não entra mesmo. O nosso templo, então, o nosso corpo não é o templo do Espírito Santo? Como é que o diabo vai entrar nesse corpo aqui? Não vai entrar nada. Pois é. Então, no entanto, os pensamentos que não são demônios, pode ser que até um pensamento, dependendo da força do pensamento ou do assunto do pensamento, pode ser que seja um dardo inflamado do inimigo. E a gente rebate com a fé o dardo inflamado do inimigo. Pois bem, então vem os pensamentos perturbadores. Lembra do pastor Otávio Peterson, o pastor antigo da Nova Vida, já faleceu, foi o primeiro pastor que trabalhou com o bispo Roberto. O Otávio fez uma relação de pensamentos. Ele anotou uns 17 pensamentos perturbadores, pensamentos de pecado, pensamentos não sei de quê, pensamento não sei o quê, anotou ali uns 17 tipos de pensamentos. Então, nós somos açoitados por esses pensamentos. E o problema é que esses pensamentos perturbam mesmo. Esses pensamentos perturbam mesmo e tiram a nossa paz. Tiram a nossa paz, do mesmo jeito que o pecado tira a paz e as preocupações e tal, e você entende perfeitamente, tiram a nossa paz, os pensamentos também tiram. Então é uma área que nós temos que trabalhar. Bom, como é que eu controlo os pensamentos? Eu disse agora que a gente não controla pensamento, quer dizer, não controla em termos, mas de uma certa forma a gente pode controlar, pode fazer uma tentativa de controlar. Como? Tem um texto da Bíblia que nos dá uma orientação interessante. Olha, 2 Coríntios 10, veja o que é que diz esse texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 10. Eu já estou começando a encerrar essa mensagem, meus irmãos. Olha, 2 Coríntios, capítulo 10, diz assim, versículos 3 em diante. Paulo diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Quer dizer, nós estamos na carne, nós habitamos esse corpo de matéria, nós estamos sujeitos a muitas coisas, nós estamos na carne, mas nós não militamos, quer dizer, a nossa luta, a nossa batalha não é carnal. Então é o que ele diz aqui: embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso aqui mereceria uma palestra só sobre esse versículo aqui, os vários pontos aqui do versículo. Aqui diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais,
e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? São as hostes do inimigo, as torres de ataque e de defesa do inimigo, as fortalezas. Os sofismas são aqueles artifícios do inimigo. Então nós anulamos esses artifícios. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Esse levantamento contra o conhecimento de Deus pode ser direto ou indireto. E aqui fala sobre o pensamento, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse pensamento aqui pode ser de duas naturezas. Quando ele diz assim que todo pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo, pode ser assim, por exemplo, um pensamento filosófico contrário à palavra de Deus. Uma pessoa defende uma ideia contrária à palavra de Deus. Então nós vamos lá e nós rechaçamos essa ideia, quer dizer, essa colocação, essa filosofia contrária à palavra de Deus. Esse é o pensamento que está dizendo aqui. Mas tem também um outro tipo de pensamento, que é pensamento mesmo. É o que você está pensando, né? É pensamento mesmo. Então, o que é que você está pensando agora? Bem, está todo mundo aqui, suponho, pensando nessa mensagem que eu estou trazendo aqui. Todo mundo me acompanhando. Mas depois que a gente sair daqui, a gente pensa 200 coisas, né? Pois bem, todo pensamento perturbador, todo pensamento que tira a nossa paz, nós devemos aprisionar, fazê-lo cativo à submissão de Cristo. É o que diz aqui, ó. Esse final aqui do versículo 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não só o pensamento filosófico, como também o pensamento. Submetemos a Cristo. Então eu aqui. Aí, por exemplo, essa madrugada, veio um pensamento para cima de mim, uma situação lá na nossa igreja no Rio. Poxa, e não é que esse pensamento queria tirar o meu sono? Aí eu disse, pensamento, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu repreendi o pensamento como se fosse um demônio. Digo, pensamento, eu te repreendo em nome de Jesus. Pensamento, tu estás amarrado, tu estás aprisionado, e eu te coloco debaixo dos pés de Jesus Cristo, e Jesus lança esse pensamento no fundo dos mares, lá no fundo do oceano. Quando eu enfrento o pensamento desse jeito, né, o pensamento vai embora, acabou, vai-se embora. Só que mais tarde ele volta, porque o diabo é persistente. Está pensando o quê? Ele nos ataca 3, 4, 5, 6 vezes, e nós temos que toda vez refutar. Lá pela quinta, sexta vez, o inimigo desiste. Então, meus irmãos, portanto, essa é a forma de nós controlarmos, de nós dominarmos os pensamentos, porque os pensamentos querem tirar a nossa paz, tirar a nossa harmonia de nós conosco mesmos. Então, nós temos que, portanto, enfrentar os pensamentos. Tem uma coisa que a gente pode afirmar para o inimigo. A Bíblia não diz que a nossa mente é a mente de Cristo, não é? Não diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então o que é que eu faço? Eu digo, o pensamento, olha só, tu vai cair fora daqui, vai sair daqui. A minha mente não é para ter você aqui na minha mente. Esse pensamento não vai se alojar na minha mente. E agora pode ser pensamento de pecado pesado. De repente o meu irmão, o diabo vai querer jogar um pensamento para você, sobre a tua cabeça, a tua mente, de uma coisa que você praticou lá no tempo da incredulidade.
Você vivia no pecado, lá, um adultério, um vício, uma prática lá contrária à palavra de Deus, vem para a tua mente aqui para querer te perturbar. Você vai ter que dizer: olha aqui, Satanás, a minha mente é a mente de Cristo e eu não aceito esse pensamento na minha mente. O meu corpo é o templo do Espírito Santo e eu não aceito isso no meu corpo. Porque também, veja só, agora falando de pensamento, não é só pensamento, é reação física também. Que às vezes a pessoa lembro de um irmão que custou a se libertar do cigarro, pois o irmão sentiu o cheiro não estava nem perto de ninguém fumando, e ele sentia aquele cheiro do tabaco, né, do cigarro, da fumaça e tal, e o corpo ficava logo todo trêmulo, querendo fumar. Digo: irmão, repreenda isso em nome de Jesus e aprisiona esse pensamento, coloca debaixo dos pés de Jesus Cristo e determina que o Senhor, e peça ao Senhor Jesus: lança isso no fundo dos mares. Porque tem um versículo na Bíblia que diz isso, que quando nós pedimos perdão, o Senhor ignora os nossos pecados, Ele lança os nossos pecados no fundo dos mares. Acho que é profeta Miqueias, se eu não me engano, lá no finzinho do profeta Miqueias diz isso. Então, portanto, irmão, irmã, assunto de pensamento, vamos resumir da seguinte forma: te lembra que a nossa mente é a mente de Cristo, te lembra que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que, portanto, nós não vamos aceitar pensamentos contrários à palavra de Deus, ou por outra, pensamento, qualquer tipo de pensamento que tire a nossa paz. Nós temos que viver em paz. E eu vou terminar lendo Filipenses 4:8. O que é que diz aqui Paulo? Ele diz aqui: o em que pensar. O em que pensar. Pode ler comigo? Agora veja bem. A nossa mente não tem que ficar vazia. Você tira o mal e coloca o bem. Então você se liberta de pensamentos perturbadores. E aí você se enche de coisas boas. Aqueles 17 pensamentos lá do pastor Otávio, que ele relacionou pensamentos ruins, tira tudo fora, e mais alguns que ele não atinou. E vamos nos encher de coisas boas. Olha o que diz Paulo. Pode ler comigo, toda a igreja? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Até aqui. Amém, meus irmãos? Recapitulando: a paz é um legado. Meu irmão, minha irmã, não saia daqui dizendo: ouvimos uma bela mensagem, uma boa mensagem. Não saia daqui falando isso. Saia daqui com um propósito: eu tenho que viver em paz. Paz absoluta, a paz de Cristo, que não é igual à paz do mundo, não é só uma saudação, não é a ausência de guerra. Paz é um estado de alma de uma pessoa que está em paz com Deus, em primeiro lugar. E depois uma pessoa que controla, que não deixa as ansiedades se alojarem na sua vida. Se você verificar um irmão muito preocupado com isso, com aquilo, diz: meu irmão, Deus não quer que você seja uma pessoa preocupada, uma pessoa nervosa, uma pessoa agitada, uma pessoa sem paz. Não, Deus quer que você tenha a paz. A paz é um legado. Então vamos controlar as ansiedades, vamos colocar diante do Senhor tudo quanto é ansiedade e deixa na mão dele, e fica sem elas. E os pensamentos, a mesma coisa.
Amém, meus irmãos? Todo mundo já entendeu. Que Deus nos ajude. Amém? Que Deus nos ajude. Fiquemos em pé, meus irmãos. Todo o povo de Deus. Aleluia. Tem uma oração que a gente sempre faz. Olha só. Ajuda-me, Senhor, a esvaziar-me de mim mesmo, para que eu me encha de Ti. Pode repetir comigo? Ajuda-me, Senhor, a esvaziar-me de mim mesmo, para que eu me encha de Ti. Então eu me esvazio do pecado, eu me esvazio de ansiedades, inquietações e tal, eu me esvazio de pensamentos negativos ou pensamentos perturbadores e me encho da graça de Deus. Não queira só ficar vazio, queira ser cheio da graça de Deus, da paz do Senhor, a paz que é um legado. Irmão, irmã, nós temos que ter paz em casa. E você no tumulto do teu trabalho, se você trabalha num lugar cheio de muita confusão, tu tem que ter paz lá. Esse tumulto não vai te perturbar, você está em paz. O que é que você tem que eu não tenho? O teu parente não convertido vai perguntar. O teu colega pecador que não conhece Jesus vai perguntar: o que é que você tem que eu não tenho? Você diz: olha, eu tenho a paz de Deus comigo. E como é que você tem essa paz? Aí você vai explicar para ele: aceita Jesus, te converte, pede perdão pelos teus pecados, abandona os teus pecados, vem para a igreja, vamos servir juntos ao Senhor. Esse é o começo. Depois, as tuas preocupações, as lutas da vida e tal, as coisas da vida, coloca diante do Senhor. Não fica com perturbações nem ansiedades. Lança diante do Senhor as tuas ansiedades. Pensamentos, a mesma coisa. Pensamentos, controla os teus pensamentos, aprisiona os pensamentos errados, ruins, e pede ao Senhor para jogar no fundo dos mares. E até agora, ocupa o teu pensamento com aquilo que Paulo disse, aquilo que é justo, que é amável, que é de boa fama, que se há algum louvor, que isso ocupe o nosso pensamento. Amém, meus irmãos? Eu estou falando, e estou repetindo, e estou repisando, para ninguém esquecer, e eu mesmo não esquecer. Vamos orar. Vamos orar. Estenda as mãos para os céus, todo o povo de Deus. Pai, que essa palavra seja um divisor de águas na vida de muitos irmãos aqui. Que esta manhã seja uma manhã gloriosa para muitos irmãos aqui, porque Tu nos dás a paz, e a verdade é que a gente não vive sempre em paz. A maioria de nós tem muita perturbação e a gente não sabe como fazer. A gente esquece que o Senhor nos deu a paz, é um legado, é uma coisa para a gente ter, nós temos que ter. Então, Senhor, ajuda-nos a nos libertar dos inimigos da paz, nos libertar de todo o pecado, de toda a ansiedade e de todo o pensamento contrário à vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, faz essa obra na vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo tempo que nós gastamos aqui esta manhã, meditando na Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, aprendendo de Ti, meu Deus. Eu quero Te agradecer porque Tu colocaste essa mensagem no meu coração, que não é só uma mensagem, isso é uma instrução, é uma prática de vida. Ó meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Esta paz que eu sinto em minha alma
em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Tá entendendo? Nem sempre vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, Não me guio por vistas, alegre estou. não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, Seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. A gente não tem letra, mas valeu. Vamos cantar só mais uma vez e já terminamos. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. É verdade. essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, o seu grande amor, Não me guio por vista, alegre estou. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos, agora sim, fale para quem está do seu lado. Meu irmão, eu desejo para ti a paz do Senhor. Viva em paz. Não só na igreja, mas no trabalho e em casa e em todos os lugares. A paz do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor é o que nós teremos. Para mim e para você. Canta isso. Tá? Oh, é o que nós teremos. Canta lá. Sabe? A paz do... A paz do Senhor é o que nós teremos. Canta, 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 vai. Canta, vai, canta. Vá. e pra você o amor do Senhor é o que nós queremos.